Galera da Universo Jurídico, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodolfo Domingos, professor de Direito da Universo Jurídico. Estou aqui nesta hora para poder parabenizar a todos os advogados e advogadas do nosso Brasil pelo seu dia, porque vocês são essenciais à administração da justiça. Então que vocês tenham um dia memorável, um dia que seja para comemorar, para celebrar este momento, onde a advocacia precisa ser exaltada, onde a advocacia precisa ser lembrada. E nós estamos falando de professores, de advogados, de promotores, de juízes, nós estamos falando de todos os operadores do direito, nós estamos falando daqueles que se dedicam ao estudo e aplicação das leis no nosso país. E você que está aqui neste momento comigo, sinta-se à vontade para estar aqui participando deste momento, desta celebração, onde a advocacia merece ser exaltada. E nós estamos aqui também para falar a respeito dos pais, dos nossos queridos genitores, progenitores, dos nossos pais, daqueles que nos conceberam juntamente com nossas mães, pessoas que são essenciais para nós, para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento. Então, pais de todo o Brasil, feliz Dia dos Pais. Em nome da Universo Jurídico, Educação e Profissão, eu desejo a todos um feliz Dia dos Pais. E meus queridos, para nós falarmos no encontro anual sobre a advocacia, nesta live em comemoração ao Dia do Advogado, nós vamos, neste ano, falar sobre a advocacia contemporânea e também vamos falar sobre a inteligência artificial. Você que é advogado, principalmente, está sentindo os efeitos da aplicação, da implementação da inteligência artificial no contexto do trabalho, no seu dia a dia. E nós vamos falar sobre este assunto importantíssimo nesta live, porque nos traz um certo pensamento, nos traz algo que nós devemos considerar e considerar com carinho, porque fala sobre o futuro, e o futuro da advocacia não está dissociado da inteligência artificial. E eu convido a você, mais uma vez, que está passando pelo Instagram, convido a você nesta hora a participar desta live para que nós possamos conversar, dialogar acerca desses assuntos importantíssimos, quais sejam a advocacia contemporânea e a inteligência artificial, rumos e resumos, ou seja, quais são as expectativas para a advocacia no futuro e quais são, em resumos, em breves considerações, o que nós devemos considerar, devemos pensar sobre essa interseção entre a advocacia e a inteligência artificial. Esse entrosamento, essa proximidade, essa comunicação entre esses saberes, entre essas práticas, entre esses assuntos, porque vai, de alguma forma, em algum momento, impactar o seu trabalho, doutor, doutora, e você precisa saber. E já adianto, existem muitíssimos cursos que estão sendo oferecidos pelas instituições do nosso país sobre a inteligência artificial. Eu já fiz alguns e digo a vocês que nós não podemos parar por aí. Nós temos que continuar estudando, temos que continuar investindo na educação jurídica para que possamos oferecer aos nossos clientes o melhor, porque eles merecem o melhor. E o advogado, a advogada, com certeza quer dar o seu melhor, quer fazer o seu melhor para que o seu cliente possa ter o êxito que ele espera na ação que ele propõe. Então, mais uma vez, eu convido a todos
a participar conosco deste momento, onde nós vamos falar sobre a advocacia contemporânea e a inteligência artificial, rumos e resumos. Bem, pessoal, quando nós pensamos em advocacia, nós pensamos inicialmente numa atividade, numa prática que tem um caminho já pré-definido a seguir. E quando nós pensamos na advocacia, no exercício da advocacia contemporânea, nós estamos falando sobre estar com esta prática alinhada aos princípios, aos preceitos, às normativas estabelecidas pela Constituição, pelas demais leis infraconstitucionais, pela ética, pela deontologia forense e por outros saberes que vão influenciar a advocacia, o exercício, a prática, a aplicação da advocacia e do direito na nossa sociedade. E queridos, quando nós também pensamos em advocacia, nós estamos falando sobre a essencialidade de um profissional que se dedica diariamente à promoção da justiça no seu contexto. Nós estamos falando do advogado. O advogado, ele não pode atuar de uma forma que seja dispersa, que seja contrária, que seja distante daquilo que é o que está estabelecido. Ou seja, o advogado, ele precisa ter o entendimento, ter a concepção de que a advocacia ela é norteada por princípios, por preceitos, por normas de conduta, principalmente normas de conduta ética, porque a conduta do advogado precisa ser ética. E aí, queridos, nesse ínterim, onde o advogado exerce a sua atividade, entra a tecnologia. E a tecnologia, como nós bem sabemos, ela nos auxilia e muito. Por exemplo, eu estou falando com pessoas, estou falando para pessoas aqui neste momento, e essas pessoas estão conseguindo ver a minha imagem, os meus movimentos, os meus sons, a partir da tecnologia, do uso da internet. Pois bem, esta mesma tecnologia que eu estou usando também se aplica ao direito. Esta tecnologia que eu estou usando para transmitir esta live, ela também se aplica à prática forense cotidiana. Eu ainda não sou advogado, estou caminhando, estou trilhando o caminho da aprovação no exame de ordem, crendo em Deus que estarei aprovado na segunda fase, indo para a segunda fase, melhor dizendo, e creio também que farei o possível para conquistar a aprovação na segunda fase, e um dia serei advogado. Eu vou me deparar, eu já me deparo, mas vou me deparar muito mais com a tecnologia influenciando o meu trabalho. E o que acontece? Quando a tecnologia incide sobre o direito, há que se fazer ponderações. Há que se pensar na melhor forma de exercer a profissão, o ofício, para que se possa atingir os objetivos constitucionais, legais, institucionais, que a advocacia, que o exercício da advocacia pretende. Quando eu falo, por exemplo, em tecnologia e direito, eu estou falando no uso e aplicação das práticas tecnológicas, dos recursos tecnológicos
na execução de tarefas de cunho jurídico para operacionalizar uma melhor prestação do serviço. E nós temos inúmeras ferramentas que são de ordem de peticionamento, ferramentas que nos trazem conteúdos onde nós temos acesso a materiais, a jurisprudências, a doutrinas, e, enfim, uma série de outros que são utilizados para essa finalidade. Então, quando nós falamos sobre direito e tecnologia, nós estamos pensando, como eu já disse, só reforçando, estamos pensando numa prática, que é a prática jurídica, aliada à tecnologia para facilitar, para aprimorar, para promover da melhor maneira possível o quê? A implementação do direito. Então, finalizando esta colocação, o direito e a tecnologia estão unidos com o propósito de fazer valer as leis, de fazer valer aquilo que está estabelecido, que está colocado para a sociedade. Em pleno século XXI, nós não podemos nos excusar de usar a tecnologia, não tem como. Ela faz parte do nosso dia a dia e ela foi introduzida à nossa realidade a partir do momento em que ela foi instituída. No século passado, por exemplo, e nos anteriores, o homem sempre se valeu de recursos, ainda que rudimentares, para aplicar, para melhorar a sua prática, para realizar melhor, com mais destreza, com mais perfeição, as suas atividades. E neste século em que estamos vivendo, nós temos a ajuda de uma tecnologia, de uma ferramenta que acaba por ser de grande importância para nós neste momento, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem sua origem na Grécia Antiga. É verdade. Se vocês pararem para pesquisar, vocês verão que a inteligência artificial, conhecida como IA ou AI em inglês, né? A sigla em inglês, vocês vão verificar que a inteligência artificial ela surge da ideia seguinte: ideia de reprodução do pensamento e das ações humanas. A inteligência artificial, em linhas gerais, quer dizer isto: a reprodução do pensamento e das práticas, das ações humanas. E este conteúdo, este pensamento foi sendo desenvolvido ao longo dos séculos pela humanidade e foi introduzido efetivamente na década de 50. Sim, na década de 50 foi introduzido este conteúdo, esta prática, esta ferramenta para auxiliar o ser humano nas suas realizações, nas suas tarefas, das mais simples às mais complexas. Queridos, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: a inteligência artificial hoje, ela é imprescindível em qualquer segmento, tá? Se vocês pesquisarem, se vocês
procurarem se informar melhor, vocês vão verificar que a inteligência artificial ela veio ganhando força ao longo dos tempos, como eu falei da década de 50 para cá, para que pudesse ser introduzida e melhorasse as práticas humanas, né? Por exemplo, hoje nós temos o famoso ChatGPT. Alguém já ouviu falar? Alguém já experimentou, já usou o ChatGPT? Eu já. E eu gostei muito. Achei inteligentíssima essa ferramenta, muito avançada, inclusive, e muitíssimo importante. Porque pensem comigo, para atender os clientes, ela otimiza, ela aprimora o atendimento, ela consegue se valer de recursos previamente instituídos para que possa atender a uma pessoa, seja onde for, de tal maneira que possa até simular a ação humana. Então, assim, o ChatGPT é uma das ferramentas que se tem hoje para poder servir como reforço, vamos assim dizer, e até mesmo como parâmetro para que nós possamos exercer o nosso ofício. E trazendo para a advocacia, a inteligência artificial ela pode ser utilizada nos tribunais, por exemplo, para proferir sentenças judiciais. Olha que legal. Eu fiz um curso no Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, que falava sobre inteligência artificial no judiciário. Quem tiver interesse pode procurar o CEAJUD, que é a escola do judiciário também, a escola onde você consegue ter acesso a essa informação. E também já participei de inúmeros webinários, inúmeras lives sobre esse assunto. E assim, eu pude perceber que realmente a inteligência artificial ela trabalha com dados inseridos, dados que são colocados, né, no sistema, e esses dados eles têm a capacidade de se desenvolver ao longo do tempo. Isso é muito importante, porque a gente vê a ciência se desenvolvendo, sendo aprimorada. E com isso nós temos a possibilidade de ter acesso a ferramentas cada vez mais aptas a nos auxiliar, né? Da mesma forma, por exemplo, como nós temos os veículos automotores de via terrestre, aquática, aérea, enfim, nós com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, temos a possibilidade de obter ferramentas melhores, mais capazes de atender às nossas necessidades. Porque a inteligência artificial ela veio para atender uma necessidade. Assim como a tecnologia, o direito, a medicina, a psicologia, enfim, todas essas ciências vêm com a intenção, com interesse, com o objetivo de atender a uma certa finalidade. Qual é a finalidade do direito? Operar a justiça, né? Isso em linhas gerais a gente coloca para questões práticas, né? Então a finalidade do direito é aplicar a justiça. A finalidade da informática é aplicar o quê? É aplicar a tecnologia às tarefas e auxiliar na produção de itens, de produtos que vão facilitar, que vão melhorar a experiência do usuário e vão promover a realização de tarefas para que se possa ter maior desempenho, maior qualidade. Então, dito isso, eu queria considerar que a tecnologia e o direito
São ciências que se aproximam porque justamente são ciências que têm assuntos a tratar que são urgentes. A informática, ela vem com a intenção de produzir, de dar uma resposta rápida, precisa. E o direito precisa de tempo para dar uma resposta. Com o advento da inteligência artificial, a justiça pode acelerar, e muito, o processo de resolução das demandas, o processo de conclusão dos litígios. Tudo isto, lógico e evidente, dentro de um contexto que vai estar de acordo com as normas, com a lei, com a ética, com a jurisprudência, com a doutrina. Para quê? Para auxiliar o julgador na tomada de decisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso já acontece com frequência, a utilização da inteligência artificial, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente está vivendo uma época em que a inteligência artificial ela está tomando uma proporção muito grande e isso é muito bom, isso é muito legal, isso é algo que nos faz pensar na importância deste recurso, não é mesmo? E eu acredito que cada um de nós, no seu dia a dia, na sua vida particular, vai ter acesso a meios esses que são provenientes da inteligência artificial. Nós temos a Alexa, nós temos o robô aspirador de pó, nós temos os nossos smartphones, que são telefones avançados, que trazem recursos muito importantes, muito legais para o nosso dia a dia. Nós temos os smartwatches, nós temos também as smart TVs, nós temos os veículos, como já falei há pouco também, veículos muito avançados, com muita tecnologia. Nós já temos até os veículos autônomos, que inclusive já foram testados lá nos Estados Unidos e já tentaram implementar esses veículos, mas houve algumas dificuldades, houve acidentes, mas a responsável, a montadora responsável, se não me engano é a Tesla, do Elon Musk, ela está trabalhando para melhorar as condições de usabilidade e aplicabilidade dos veículos. E em breve nós teremos essa realidade, teremos veículos que vão ser conduzidos remotamente, veículos que vão ser de alguma forma controlados à distância, né? E não só veículos leves como os carros, né? Esses veículos que nós usamos no nosso dia a dia, mas barcos, aviões possivelmente, né? E uma série de outros veículos e também uma série de outros recursos que a tecnologia veio trazendo com a inteligência artificial para nos beneficiar, para nos ajudar. Agora, nós sabemos que em todas as coisas existem o ônus e o bônus. Existem os prós e os contras. E com a inteligência artificial não é diferente. Por quê? Porque, veja,
A tecnologia, ela foi criada por quem? Pelo ser humano, certo? Pois bem, pelo fato de ser criada pelo ser humano, a tecnologia ela se subordina a ele. Ela se subordina ao ser humano. Ele é o seu criador, o seu inventor. E há teorias aí pelo mundo afora que dizem que essa criação pode sim surgir contra o seu criador, o que é muito preocupante e perigoso. Tá? Mas são teorias, são pensamentos de pessoas que têm essa preocupação, que trazem consigo esta preocupação. E nós que somos usuários finais, nós não somos desenvolvedores, não trabalhamos diretamente com a produção dessas tecnologias, dessas máquinas, né? Nós somos usuários finais, mas isso a nós é algo preocupante, sim, é verdade. Mas nós temos que nos valer desses recursos. E algo que eu queria pontuar também é o seguinte, que assim como tem o seu lado bom, no que diz respeito à inteligência artificial, existe esse lado obscuro, sombrio, que pode sim vir a acontecer, mas nós sabemos que é possível haver um controle. Né? Nós, seres humanos, ainda ditamos as regras do jogo. E é interessante nós pensarmos nisto, trazendo agora para a ficção científica, né? A inteligência artificial, ela, como o próprio nome sugere, é uma inteligência artificial, ou seja, é uma capacidade de raciocínio projetada, criada a partir de dados previamente instituídos. Então, a inteligência artificial só faz aquilo que está determinado a ela para fazer, diferente dos seres humanos, que têm a capacidade de raciocinar diversa da inteligência artificial. Enquanto nós tivermos esta capacidade de raciocinar diversamente do que nós temos como instituído, como padrão, ou seja, capacidade de discordar daquilo que foi estipulado, nós poderemos ainda ser aqueles que vão superar a máquina, no caso, a inteligência artificial. E voltando para a questão me fugiu a palavra, me perdoe. A questão da ficção científica, lembrei, desculpem. A questão da ficção científica, onde nós encontramos uma série de filmes, de desenhos e outras produções que falam a respeito da inteligência artificial, que evoluiu de uma tal forma que acabou assumindo o controle. E isso é ficção, mas é uma possível realidade. Tá? É uma possível realidade. O que nós podemos conceber, extrair disto, é que nós temos a possibilidade de vencer a máquina com o uso dos nossos cérebros.
Quem aí lembra do Exterminador do Futuro, do filme O Homem Bicentenário, filmes antigos, clássicos? Quem aí lembra do AI, Inteligência Artificial, com Haley Joel Osment? Quem aí lembra de outros filmes, como Robocop, por exemplo? Enfim, filmes esses que servem para ilustrar, para nos fazer pensar em como é possível que haja um desenvolvimento da inteligência artificial, como a tecnologia vai avançando, vai crescendo, vai se expandindo, e como o ser humano controla, consegue estar detendo a expansão da inteligência artificial. Isso é muito importante, isso é muito legal para a gente pensar, para a gente ter como verdade, porque é aquilo, né? Nós seres humanos somos seres pensantes e criamos coisas que têm uma certa racionalidade, um certo pensamento, algo que pode ser derivado de nós, algo que parte de nós, mas algo que não pode jamais vir a nos superar. Bem, pessoal, nós já falamos sobre a advocacia, nós já falamos sobre a inteligência artificial, nós já falamos a respeito dos rumos que a tecnologia, a inteligência artificial estão tomando no nosso contexto social e também estão tomando em relação ao direito. Nós já falamos sobre os resumos, sobre esses breves apontamentos, onde nós conseguimos entender mais sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial. E eu queria dizer a todos que a advocacia, a inteligência artificial são diferentes, mas se completam. A tecnologia se completa com tudo ao seu redor, porque nós vivemos num contexto onde a tecnologia tem a sua importância. E nós não conseguimos fazer nada hoje se não tivermos tecnologia. Por isso, o profissional do direito, o profissional de qualquer área, tem que se aprimorar nos conhecimentos das tecnologias, em especial da inteligência artificial, porque é o assunto que domina o momento, é o assunto mais importante no momento. E eu recomendo, façam cursos, façam estudos, se aperfeiçoem, se aprimorem, para que vocês possam estar alinhados, preparados para a operação das tecnologias, da inteligência artificial. E eu digo a vocês, eu digo com base no que eu já estudei, quem não se preparar para usar a tecnologia, a inteligência artificial no seu trabalho, vai ficar para trás. O mercado de trabalho hoje está exigindo cada vez mais que pessoas tenham conhecimento em tecnologia, em inteligência artificial. Não é uma vaidade, não é uma simples questão, é uma necessidade. Lembrem do que eu falei há pouco sobre necessidade? Então, se existe uma necessidade e essa necessidade demanda o uso da inteligência artificial, tenham certeza que esta necessidade é quem vai fazer você se direcionar,
Se acertar para ter o conhecimento necessário e fazer parte do concorrido mercado de trabalho, tecnologia hoje é fundamental. Se você parar para pensar, quando você vai a uma entrevista de emprego, ou quando você faz um cadastro num site de empregos, perguntam qual é a sua proficiência em algum idioma, perguntam a sua proficiência com escrita, perguntam a sua proficiência com tecnologia e insistem que você tenha conhecimentos de tecnologia, que você já tenha acesso e conhecimento para operar no mercado de trabalho. Então, eu digo a vocês, se preparem, advogados, se preparem, porque com o surgimento da inteligência artificial, houve também a necessidade de se ter acesso a esse conhecimento. É um conhecimento disponível para todos, mas é preciso buscá-lo, é preciso tê-lo para ter espaço no concorrido mercado de trabalho. Quem não tiver conhecimento técnico suficiente vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Gente, isso se aplica não só ao direito. Isso não se aplica apenas à advocacia moderna. Isso se aplica à medicina. Tem robôs fazendo cirurgias. Isso se aplica às profissões rodoviárias, por exemplo. Tem robôs conduzindo os trens, metrôs. Temos o famoso piloto automático nos veículos que existem para facilitar e para conduzir o veículo, seja ele uma aeronave ou um veículo automotor. Tem também os veículos de hoje, eles já estacionam sozinhos. Olha que legal, olha que interessante, pessoal. E uma série de coisas que nós temos no nosso dia a dia, que nós temos conhecimento, que nós usamos, mas nós podemos perceber que esses conhecimentos, eles precisam ser ampliados, eles precisam ser aumentados, eles precisam ser de uma tal forma agregados, porque do contrário nós não vamos ficar inseridos naquele conjunto de pessoas que vão estar seletivamente sendo alvo do mercado de trabalho. Se você se preparar, você vai ter espaço. Se você não se preparar, você não vai ter espaço. E o que nós aqui da Universo Jurídico, Educação e Profissão desejamos é que todos tenham espaço no concorrido mercado de trabalho. Eu gostaria agora de dizer a vocês a respeito da advocacia contemporânea e também a respeito da inteligência artificial, brevemente, algo que é vital, é importantíssimo para que nós possamos seguir com a nossa live. Bem, quando nós pensamos que a advocacia seria restrita apenas ao físico, ou seja, aos documentos impressos, escritos e armazenados, isso foi pensado no passado. Mas hoje, por exemplo, nós temos os documentos sendo digitalizados. Nós temos os documentos sendo cada vez mais usados na forma digital, virtual. Temos a assinatura digital. Olha que coisa. Não precisamos mais preencher o documento, não precisamos mais fazer com que nós escrevamos um documento e carimbemos
nós temos a assinatura digital, uma ferramenta muito importante aí para tudo que nós formos fazer no nosso contexto, no nosso dia a dia. E nós estamos vivendo a integração constante da tecnologia, da inteligência artificial no nosso contexto. E cada vez mais o uso da inteligência artificial será realizado, será feito, porque existe uma necessidade. Como eu já falei há pouco, existe uma necessidade. Qual é a necessidade? Nós precisamos otimizar os nossos processos, nós precisamos aumentar o número de processos resolvidos, nós precisamos, de alguma forma, conseguir reduzir o número de processos ativos, enfim, isso na justiça está acontecendo. Como eu falei, a tecnologia, a inteligência artificial estão sendo usadas constantemente para essas finalidades, para atingir um certo objetivo, para dar uma resposta que nós temos buscado. E a inteligência artificial é uma resposta àquilo que nós temos buscado. O homem busca celeridade, a inteligência artificial entrega celeridade. O homem busca resolução com qualidade, resolução com qualidade, como já falei. A inteligência artificial entrega isso. E nós, como operadores do direito, nós temos que ter esse compromisso com o nosso trabalho. Nós temos que investir na nossa educação para que nós tenhamos a possibilidade de continuar trabalhando, de continuar fazendo o melhor em prol da justiça. E voltando para a inteligência artificial, quando nós pensamos que a inteligência artificial ela abrange todo um contexto, toda uma gama de questões, ela influencia a nós diretamente no nosso contexto social. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque a inteligência artificial ela está presente em nossas vidas diariamente, nas nossas casas. Nós nos valemos da tecnologia para ter uma melhor qualidade de vida. Então, qual é o objetivo da inteligência artificial? É promover o melhor para o ser humano. O que o direito quer, como eu já falei há pouco, é promover a justiça e a equidade. Então, o direito, alicerçado nos seus fundamentos, na Constituição, nas leis, ele, aliado à inteligência artificial, ele vai fazer com que se dê uma resposta melhor, mais célere, mais consistente à sociedade que busca pela justiça. Bom, eu gostaria de dizer também que nós não precisamos ficar preocupados porque a tecnologia nos dá esse suporte. Nós não precisamos ficar preocupados, não precisamos ter o pensamento de que talvez a inteligência artificial venha a ser um bicho de 7 cabeças. Não é. Tá?
Os programas, alguns são difíceis, é verdade, mas outros são simples, como o ChatGPT, como eu falei. E esses programas que servem para nos auxiliar no nosso dia a dia, eles podem ser estudados. Como eu falei, nós podemos fazer cursos, participar de palestras, ver vídeos no YouTube e em outras plataformas. Nós temos a possibilidade de nos valer desses ferramentais para a nossa tarefa diária. Como eu já falei e vou repetir, o direito e a inteligência artificial estão intimamente ligados para que se possa oferecer à sociedade a justiça com a qualidade e a celeridade que ela tanto necessita. Justiça e tecnologia são dois conceitos que parecem ser distantes, parecem ser dissociados, mas não são. Porque para se operar a justiça é preciso uma técnica. Para se operar esta justiça, utiliza-se a técnica, que é a tecnologia. E mais a inteligência artificial. Quando nós pensamos em direito digital, por exemplo, quando nós pensamos em dados, proteção de dados, LGPD, nós estamos pensando em meios de se proteger a pessoa humana. E quando se pensa também em inteligência artificial, pensa-se em proteção à pessoa humana. É interessante nós pensarmos também nas leis do nosso país, Constituição, CLT, por exemplo, que o texto legal vai dizer acerca da proteção do trabalho contra a tecnologia. Ou seja, existe previsão legal de que o trabalho humano será protegido contra a tecnologia. O legislador, quando redigiu, quando escreveu essa lei, ele pensou na possibilidade de haver um crescimento exponencial da ciência, da tecnologia. E essa tecnologia não pode, não deve e não vai atrapalhar a pessoa do empregado, a pessoa humana. Então, por isso que ficou consignado que haveria uma proteção para o ser humano contra a tecnologia. Para quê? Para que haja equidade, para que haja justiça. Porque, por exemplo, nós temos vários, mas muitos artigos na internet que falam sobre as profissões que vão sumir, que vão desaparecer ao longo dos anos. Se nós formos parar para pensar, essas profissões, elas vão acabar perdendo
a sua necessidade em razão da tecnologia. Haverá mudanças em profissões, haverá uma certa junção de profissões e tudo mais que pode ser examinado a partir da leitura desses artigos e também a partir da visualização de vídeos que existem pela rede. Mas vamos nos ater a essa questão. O trabalho não vai deixar de existir. O que vai deixar de existir serão as práticas, serão as maneiras de se fazer o trabalho, a tarefa. E aí é onde entra a sociedade, a advocacia, com o firme propósito de defender os direitos dessas pessoas, dessas classes, dessas profissões, contra a tecnologia. Não contra a tecnologia no sentido de brigar contra a tecnologia, mas no sentido de estar freando, contendo a expansão da tecnologia nesses setores. É inevitável, é inevitável. Nós temos profissões hoje que já estão sendo mais deixadas de lado. E isso é ruim, porque os profissionais, por exemplo, acabam perdendo espaço, perdendo uma oportunidade no mercado de trabalho. Então isso não é bom, isso não é legal, isso não é o desejado, mas está acontecendo. E vocês podem até me perguntar, mas a advocacia ela vai desaparecer? O que eu falo para vocês é o seguinte: qual é a necessidade? Existe uma necessidade. Se existe uma necessidade, a profissão não vai desaparecer. Ela pode mudar a forma, pode mudar o jeito, mas não vai perder a sua importância, a sua necessidade. Tá ok? Então, para que nós possamos já caminhar para o fim desta live, eu gostaria de dizer umas palavras e também, após passar aos que assistem, a oportunidade de fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, algo que queiram comentar, podem colocar. Mas primeiro eu vou falar a respeito do tema desta live: inteligência artificial e a advocacia contemporânea. Ou melhor, advocacia contemporânea e inteligência artificial. Rumos e resumos. A advocacia está sendo impactada pela inteligência artificial. E nós, operadores do direito, temos que nos municiar, temos que estudar, temos que adquirir conhecimento para lidar com esta tecnologia que veio para ficar, que veio para nos dar a certeza de que ela permanece, de que ela está presente, de que ela veio para ficar. Veio para nos ajudar, mas pode também, em algum momento, vir a nos atrapalhar. E é sobre esses rumos que nós temos que tomar cuidado. E aí eu encerro dizendo a vocês que os resumos, os recortes são esses: que as práticas advocatícias, judiciais, são necessitadas, são carentes da inteligência artificial. Juntas,
elas conseguem nos dar uma resposta favorável, uma resposta que nós desejamos, que é a justiça, a conclusão dos processos em menor tempo possível, com qualidade e precisão. Tá bom? Inteligência artificial não é bicho de 7 cabeças. Torno a repetir, não é bicho de 7 cabeças. Inteligência artificial é ciência, e ciência que veio para ficar e para nos ajudar. Muito bem, vocês têm a palavra. Nós temos ainda pelo menos 5 minutos e eu gostaria de saber o que vocês acham, o que vocês concordam ou discordam, o que vocês gostariam de sugerir. Gostaria de saber a opinião de vocês, porque vocês são a razão desta live neste dia. E mais uma vez aproveitando para desejar a todos os advogados, advogadas, operadores do direito, um feliz dia do advogado, um feliz dia da advogada, porque vocês são essenciais à administração da justiça, a perita, nossa querida Amélia Lins, nossa querida perita forense, nossa colega que também opera o direito, que vai usar em algum momento a inteligência artificial, em algum momento vai se deparar com esta tecnologia. Temos a Vanessa, minha colega de curso, de graduação, que Deus te abençoe, um abraço do seu esposo, parabeniza ele pelo Dia dos Pais também, e a todos os que participaram, a todos os que colaboraram de alguma forma para a existência, a realização desta live. Eu agradeço a todos em nome da Universo Jurídico, Educação e Profissão, e digo a vocês que nós estamos aqui comprometidos com o ensino no Brasil, ensino do direito, ensino da ciência jurídica no nosso país. Eu sou professor, eu estou aqui para auxiliar, para ajudar, para de alguma forma incentivar a todos a estudar o direito, porque é conhecendo o direito que você consegue viver e viver melhor, e viver sem que ninguém prive você dos seus direitos. A Vanessa sabe muito bem do que eu estou falando. Bom seria se todas as pessoas, se todos os brasileiros tivessem conhecimento dos seus direitos, mas infelizmente não tem. E a recomendação que eu faço é que busquem os seus direitos a partir da leitura do conteúdo, que busquem saber melhor, que busquem participar de outros eventos jurídicos, para que possam também conseguir ter acesso à informação jurídica de qualidade e ter acesso também aos seus direitos, porque todos nós somos fiscais da lei, da ordem, dos nossos representantes. Todos nós temos o compromisso com a Constituição, com a guarda da Constituição e com o direito de cada um. Então, nós, mais uma vez, em nome aqui da Universo Jurídico, eu, professor Rodolfo Domingos, agradeço a todos e a todas pela participação, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a cada um de vocês que me ouviu, que esteve presente nesta live para falar sobre a advocacia contemporânea e a inteligência artificial, tendo aí os seus rumos e os seus resumos, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Ninguém se manifestou, ninguém achou por bem falar ou escrever ou perguntar, então eu entendo que estão satisfeitos, e no próximo ano estaremos aqui novamente, querendo Deus, para mais uma live em comemoração ao Dia do Advogado, talvez em comemoração ao Dia dos Pais, mas eu deixo a todos um grande abraço da equipe Universo Jurídico, Educação e Profissão, e desejo a todos uma tarde abençoada por Deus, e desejo a todos um domingo de paz e alegria. Um grande abraço e até breve. Tchau!